E aí, pessoal? Bom dia a todos, buenos dias a todos. Não sei se me está... Creo que me estão escuchando, ¿no? Ya. Hoy día vamos a iniciar. Ese va a ser el último tema, ya. El último tema es antes de la primera parcial, que sería la enfermedad del esófago, ¿no? Entre hoy día y mañana vamos a terminar ese tema. Es un tema largo, ya es un tema extenso, pero ya será el último tema antes de los exámenes, ¿ya? Ese será el último tema. No sé si terminamos mañana o si pasado mañana terminamos, pero no hay problema. Ya, la siguiente semana, no sé si ya fue comunicado a ustedes, no sé si fue comunicado a ustedes, pero simplesmente a partir del día lunes ya empieza lo que son las clases. Perdón, clases no se van a poner loco. Los exámenes prácticos, ¿ya? Exámenes prácticos, ¿cierto? Entonces, a partir del día lunes 5, a ver, vamos a ver el calendario acá. Y a partir del día lunes 5, ah, abril, ¿no? Ya, a partir del día lunes. Entonces, lunes ya empieza lo que son el examen práctico, ¿no? Pero en fisiopato ustedes están tranquilos porque simplemente del día 5, ¿no? O sea, no, ustedes no tienen lo que es las examen, ¿no? No tienen un examen, ¿cierto? No tienen un examen, pero vamos a utilizar para hacer avanzar tema o entonces algunos grupos, incluso, ¿no? Yo tengo trabajo pendiente y claro, yo voy a hacer la corrección. Incluso tiene trabajo pendiente para presentar y todo eso. Y vamos a utilizar esta semana, ¿ya? Estamos en la semana 12, ¿no? Semana epidemiológica 12, la otra sería la 13, ¿cierto? Y vamos a utilizar ese tiempo. Claro, yo tengo que me utilizar de ese tiempo, ¿no? Porque incluso los problemas de la plataforma me ha atrasado bastante, ¿no? Entonces yo tengo mucho trabajo pendiente. Solamente de fisiopatos son más o menos los tres grupos. ¿Cuántos serían? Unos 120, 130. Imagina, 130 personas multiplicado por cuántos trabajos, ¿no? Tiene dos trabajos, tiene, ¿no? De texto. O sea, yo tengo que revisar uno por uno, revisar, leer, poner nota, escribir, poner comentario. No es fácil, ¿no? Y, Doutor, oi, pode falar. ele trabalho este último que nos ha passado, é para subir em assistência ou aguardar a plataforma estar disponível? Ya, me pregunta acá una compañera acerca del trabajo que yo mandé a ustedes. ¿No? No se preocupe cuanto a los trabajos, porque va a llegar un momento que yo voy a solicitar. Yo estoy esperando que los tres grupos, ¿no? Estén bien los tres grupos, porque yo siempre llevo los tres grupos nivelados, ¿no? De nada sirve, por ejemplo, yo agarrar el grupo uno que tiene acceso a la plataforma, todos los estudiantes, pero el grupo 2 ahorita, por ejemplo, no tiene los estudiantes, si yo pongo un trabajo, un examen, una prueba práctica, perdón, una prueba teórica, no mira el trabajo porque simplemente ellos no están catalogados como estudiante. Entonces, automáticamente no miran lo que es cualquier tarea que yo envío. Ya el grupo 3 está ok, pero no se preocupe, yo voy a solicitar que usted me va enviando. Ya no se preocupe, tenemos un montón de tiempo suficiente. Ya hay tiempo suficiente. Nem que eu me atrase, claro, em la nota de ustedes, pero de modo, ustedes más o menos ya saben cómo está su nota, ¿no? O sea, la práctica, la nota de la práctica. Algunos pendientes para presentar, incluso, ¿no? Incluso algunos ha cambiado de grupo, tengo que estar repasando las notas, ¿ok? Ah, y eso es malo porque, pocha, a ver,
A ver como está a situación de la plataforma hoy día. Para dar una definición a ustedes. Del grupo uno yo sé que está tranquilo, ya. Si eu pongo aí uma tarefa, claro, eu sempre vou avisar, não? Envie, vai enviando suas tarefas. Estão como estudante e está ok. Todos estão ok. Mi problema maior é o grupo 2 porque não tem acesso. Alguns têm que haver venido de alguns de transferência de outro grupo, não? Então estão como estudiantes, pero a maioria não está, ou seja, de nada sirve porque depois se vai borrar a tarefa de los outros e isso é malo. E vocês, por se acaso, revisem suas coisas, saquem print no momento que está subindo, porque há vários que ha transpassado de um grupo a outro e seus materiais ha perdido, não, o que já tinha enviado. Quando é comigo, com minha matéria, não há problema, porque eu entendo como funciona. Pero há docentes que não entendem, não, da tecnologia, como funciona. Incluso este erro de estudante, eu fui o primeiro a descobrir, não? E simplesmente hasta hoy día no me solucionaron el problema. Bien, no es solamente ustedes a veces que se molestan, ¿no? Por esas cosas, pero hay que comprender, como estaba diciendo en la anterior semana, ¿no? Nosotros tenemos que tener la comprensión. Creo que, por ejemplo, ustedes han mirado una materia en el periódico, ¿no? En el jornal, no Alto Acre, falando mal da faculdade, que isso e aquilo, são médicos. Aí você lê a matéria, médicos formados, legal. Se eles são médicos formados, supostamente eles têm diploma, né? Porque são formados, mas você pergunta para qualquer um deles, inclusive eu vi é um negócio muito feio, ridículo, bem babaca mesmo, por parte dessas pessoas que fizeram essas coisas. Cara, você não tem documento, não tem documentação, como é que vai dar entrada no Ministério da Educação? Como é que vai dar entrada no Ministério da Saúde, na Secretaria de Saúde, no SEDES, né? Como é que vai dar entrada para o grado, se não estão habilitando para o grado? Se não tem documento, não tem quem recepciona. A culpa não é da universidade. E foi um show, e tá um show, na verdade, né? E é feio para eles, porque quem se prejudica é eles mesmos. Porque se for pelas vias de fatos, né, fazer o grado não pode ser feito, certo? Tá no momento de pandemia, como é que vai entrar no hospital e fazer um grado? Então, são coisas aí que tem que pensar certinho. E outra, tu vai lá, bate de frente com a universidade, tu bate de frente com o SEDES, tu bate de frente com o colégio médico, tu bate de frente com o Ministério da Saúde, sem antes ter feito o teu grado, sem antes ter o teu diploma na mão. Isso é arriscado, gente. Não façam isso. Isso é arriscado. Eu já vi gente reprovar, passar 2 anos atrasado da vida porque foi bater de frente com essas instituições. Tá? Não bate de frente, não bate de frente. O que vocês batem de frente hoje, amanhã vocês levam nas costas, com a rasteira nas pernas ainda. Tá? Esse lado eu falo para vocês. Vocês têm que ser individualista. Tem que ser parceiro? Tem. Mas tem que ser individual, cada um por si. Cuidado, porque pode chegar algum momento e dar merda. Tá? Tô falando de colegagem mesmo, né? Questão de colega mesmo. Ser seletivo. Tá bom? Oi, bom dia. Não, só me pergunta assim, quantos trabalhos eu passei? Passei só 2 trabalhos, tá, pessoal? O outro é da primeira semana ainda. Por certo, eu passei um tema para ti. Não, ninguém me apresentou nenhum trabalho de febre ainda.
Ah, sim, eu fiz uma leve correção, mas eu não foi apresentado ainda. Ah, o outro são revisões biográficas acerca do processo patológico. Tá? Me manda mensagem depois, manda mensagem para mim, eu vou passar o tema para ti, tá bom? Hum, uhum. É como é que é o nome? O Anderson, né? O Alisson. Não, já tá corrigido já o teu, tá? Não se preocupe não, ainda tá na minha planilha aqui. Eu tenho uma planilha de nota, tá, pessoal? Eu tenho o controle total de suas notas, já de seus grupos, quem é apresentado, quem não é apresentado, quais são os temas, já? Não se preocupa. Aí tenho, por exemplo, todos os grupos. Não, a coisa que os trabalhos desaparecem só quando há cambio de grupo. Se vocês cambiam de grupo, os trabalhos desaparecem. Já. Claro, sempre pode existir inconstâncias, não? Acerca da plataforma. Eu explico a vocês. O servidor que nós utilizamos, o servidor é uma computadora, certo? Onde nós acessamos. Por exemplo, quando eu ingresso na plataforma Moodle, nós estamos acessando uma computadora que está lá na universidade, certo? Há uma computadora, um servidor acá na central de Cobija, e há outra que está aí na central de Cochabamba. Semestres anteriores, por estas novidades, não? E por el costume e el manejo de la plataforma, seguramente se ha alienado el espacio, porque imagina, más de 1.000 estudiantes en Cobija, más de no sé cuántos miles de estudiantes a nivel nacional, ¿no ve? Praticamente unas 15.000 personas accesan a la plataforma de la Unitep diariamente. O sea, es mucho acceso, es mucho tráfego. Y lo que pasa es que la computadora muchas veces no aguenta. Y hay que hacer mover servidor, aumentar la capacidad, poner más memoria. Não, por exemplo, eu tenho um acá, eu utilizo um. Ahorita já está com 6 memória. Ou seja, tenho 6.000 teras de memória e não tenho espaço. É, claro. Não, claro, claro. Agora, quanto à instrução de cada docente, vai variar de acordo a seu grado de instrução também. Ou seja, eu estudo. Quando eu não sei fazer uma coisa, eu busco simplesmente YouTube e manejo as coisas. Busco em outros lados, não? Só um momento, pessoal, deixa eu falar aqui. Ya, volvimos. Entonces, creo que es cuestión de... batemos la misma tecla, ¿no? Es cuestión de comprensión. Yo comprendo a ustedes, ¿no? Yo me pongo la misma situación de ustedes. La dificultad que ustedes tienen, la dificultad que es la cuestión de estar online, de estar conectado. O sea, y es por eso que yo subo a YouTube, pongo los videos en la plataforma, porque después yo no quiero decir, doctor, yo nunca miré eso. O sea, yo sé que tiene gente acá, hay estudiante que está acá,
que aparece una vez o otra, y muchas veces yo termino, ustedes salen de la clase y queda con unos 20, 30 minutos, se deja acá 1 hora, 2 horas y está conectado la persona. O sea, significa que no estaba atenta. ¿No ve? Claro, yo comprendo ustedes, yo tengo esta comprensión que muchos están haciendo otra cosa, están buscando otra cosa. Y es por ese motivo, ya explicando a ustedes, es por ese motivo, por ejemplo, ahorita están los tres grupos, yo estoy con los tres grupos ahorita. Yo estoy otimizando el tiempo y yo necesito otimizar el tiempo, ¿ya? O sea, igualito que ustedes también necesitan, ¿por qué? Porque yo quiero y necesito hacer otras cosas también, ¿ya? Y si ustedes me comprenden, si ustedes me comprenden, yo voy a comprender a ustedes de igual manera, pero yo necesito que también sea una vía de mano dupla, ¿no? O sea, ustedes me comprenden y yo comprendo a ustedes. Y punto. Ahora, si hay conflicto, se hay conflicto, vamos a quedar 1 hora y media. Vamos a utilizar una metodología que es solicitada. No hay grabaciones, no hay video en YouTube, no hay, va a tener examen, ¿no ve? Y así funciona. O sea, me comprende que yo voy a comprender a ustedes también. Ahora, para presentar a ustedes, yo sé que ustedes están yo sé que ustedes tienen dificultad, yo sé que ustedes tienen dificultad para pesquisar, ¿ya? Y, y algunos también me han buscado para nosotros podemos mejorar la situación, ¿ya? Yo sé que ustedes ya han entendido la cuestión de que a partir de ahora, a partir del tercer año, a partir del quinto semestre, yo siempre he dicho a ustedes, ¿no? A partir del quinto semestre, ustedes tienen que tener una dedicación un poquito más exclusiva. Si es exclusiva, perfecto. Pero si tiene como conciliar, perfecto igualmente. Siga sus objetivos, ¿no? Sigue el objetivo. Bien. Eh, y pensando en eso, ya, pensando en eso, de que ustedes ya tienen la comprensión que es una cosa que ustedes tienen que buscar y ustedes creo que han entendido que la fisiopatología de ahora adelante es la cosa, una de las cosas más importantes que ustedes tienen que conocer. Cualquier revisión, cualquier libro que ustedes agarran de ahora adelante, ustedes tienen que saber la fisiopatología. Sí o sí tienen que saber. Sí o sí tienen que saber. Sí o sí tienen que saber examinar al paciente, hacer la anamnesia, hacer las maniobras que ustedes están aprendiendo en semiología. ¿Cierto? Usted sí o sí va a saber fármaco, igualmente, va a trabajar junto, tiene que saber la fisiopatología, la semiología y las conductas, ¿no? Sería una conducta, por ejemplo, una conducta terapêutica, farmacológica. O sea, siempre va a andar junto a esas tres cosas en cualquier enfermedad. Si ustedes ahorita entra, por ejemplo, en una enfermedad patológica, ya si ustedes hacen una revisión en este momento, en cualquier libro, en cualquier especialidad, sea cardiología, gastro, endócrino, oftalmo, pediatría, gineco, cualquier una, medicina, enfermedades tropicales, epidemiología. Oi, pergunta. Uhum.
Ya, volvemos. Eh, bien, no, nos pregunta acá una de las Mariana, ¿no? En semana de prova, creo que ya he explicado a ustedes, nosotros vivimos en una área en la cual la conexión a Internet no es buena. No es buena, principalmente lo que es la conexión Wi-Fi. No es buena. Quando nosotros estamos acessando um espaço físico, estamos acessando um servidor. E em tempo de exame, em tempo de prova, a probabilidade de las empresas bloquear o acesso ao DNS, ou seja, a localização a IP del servidor, porque utilizamos o IP, é maior por el tráfego. Ahorita nós estamos conectados em el Meet. Temos mais ou menos acá umas 130 pessoas. E simplesmente isso, as empresas de internet não querem que passe essa quantidade de tráfego allá em seus servidores, porque sobrecarga. As empresas pagam um plano especial para ter acesso primordial. Os bancos pagam mais para ter privilégio em acesso às conexões. Então, nós não temos esse privilégio. Não temos uma conexão, por exemplo, dedicada. Então, a probabilidade de vocês terem problema durante o exame é maior. Sempre, sempre. Agora, o que necessita? Compreensão. Listo. E avisar, não? Há uma coisa, por exemplo, que a mim me molesta. A mim me molesta. Termina o exame, durante o exame, não me habla nada. Tranquilos. 2 dias depois me disse, doutor, a plataforma cerrou em minha cara. Ai, não. Aí já é demais. 2 dias depois, você veio me dizer que estava com problema na plataforma. A prova fechou na tua cara. Ou seja, aí já é demais, não? Demasiado, não? 2 dias depois. Ou seja, depois que termina o exame, não é que seja 2 dias depois, não? Ou seja, depois que termina o prazo do exame, me vai dizer que não ha dado os 45 minutos. Ou seja, puxa, 45 minutos. E eu pongo, quando eu pongo a conexão, eu pongo acá, horário del Google. Ahorita, por exemplo, ingressamos. Hora Bolívia, ingressamos. Ahorita são dias de 24. Não é? E eu marco por aí o horário. Já? A ver, há algumas perguntas. Hum, já, outra situação. Por exemplo, por que acá há localidades que há conexões com... Consegue acessar por uma internet e não consegue acessar por outra. Consegue por el teléfono e não consegue por la computadora. É esse problema de bloqueio, já? E, por exemplo, os que utilizam, eu, por exemplo, utilizo internet de Intel. La conexión de Intel es una conexión vía satélite. O sea, nunca va a faltar. Puede faltar energía, puede faltar electricidad, pero conexión de datos, jamás. ¿Por qué? Porque es una conexión vía satélite. Entonces, la probabilidad de ustedes tener problemas durante el examen es grande. Y siempre, ¿no? Que ustedes tienen la oportunidad, guárdense los prints. Pone así, por ejemplo, fisiopato, los trabajos que yo envié, el print, listo. Pone outra carpeta, farmaco, el print que é enviado de farmaco. ¿Ya? Se grava um vídeo, melhor todavía, mejor, mejor. Oi? Pode falar. Sim, sim.
Claro, mejor si hace un video, no graba la pantalla del teléfono o la pantalla de la computadora. Ahora me están preguntando, me están preguntando cuál es el programa que utilizo para grabar. Ya, yo voy a tentar mostrar a ustedes acá cuál el programa. Se llama OBS. Ya, yo voy a cambiar acá la pantalla. Es ese programa acá que usted está mirando. Se llama OBS. Y acá yo configuro, por ejemplo, cuando ustedes están esperando la clase, ya, cuando estamos iniciando, que vai aparecer, se vai aparecer el slide, que vai aparecer, ou seja, eu configuro acá, não para gravar. Pero claro, não necessariamente tem que ter toda essa configuração, sino que simplesmente vocês podem configurar para gravar as classes, não? Nada mais. Já? Acá está configurado para gravar lo que eu explico. Oi, pode falar. Sim, sim. Se vocês veem o movimentando aqui, pessoal, tipo, movimentando aqui, e vocês não escutarem áudio, acho que é por causa de uma má conexão que está no meu microfone aqui agorinha, de cabo, tá? Vocês me mandam a mensagem aqui que eu vejo, tá bom? Áudio não escuto, mas manda mensagem. Às vezes eu tiro o fone do ouvido. Isso. Isso, desculpa. Tá? Mas não começou a aula ainda, tranquilo, a gente está só conversando ainda. Já. Después de hablar todo eso, lo que quiero, yo que incluso quiero hacer una pesquisa con ustedes, ¿ya? Nosotros ahorita estamos manejando, por ejemplo, este libro, ¿ya? Vamos a utilizar ese libro, Fisiología de la Deglución. Vamos a estar utilizando este otro libro, que es el Manual de la Clínica, de Kussmann, ¿ok? Acerca de la fisiopatología. Estamos utilizando também la fisiopatologia de Lopes de la Penha, certo? Para esse tema. E estamos utilizando PORT. Só que dentro de PORT, que tem 4.519 páginas, por incrível que pareça, não tem o tema esófago. ¿Ya? No tiene el tema esófago. Entonces, es una literatura que ahorita nosotros no vamos a utilizar dentro del tema enfermedades del esófago. ¿Ya? Vamos a utilizar otros 4 libros, ¿no? Vamos a utilizar 4 libros acerca de la fisiopatología. Son libros nuevos, hay libros antiguos, ¿no? Como ese de Fisiopatología de Lopes de la Penha. E será o último tema antes de la primeira parcial. Ou seja, esse tema vai utilizar mais. E o que não pode faltar, não? Histologia de Hawkes. Certo? Histologia e também anatomia, não? Há partes anatômicas que nós temos que ter conhecimento igual. E se nós não entendemos esta parte anatômica, parte neurosensitiva, la parte del sistema nervioso, ya la neuroanatomía, si no comprendemos la neuroanatomía del esófago, nosotros no podemos comprender las enfermedades y tampoco la fisiopatología de las enfermedades que acomete el esófago. ¿Ok? Bien, yo quiero hacer una pesquisa con ustedes, yo quiero incluso proponer, no sé, de acuerdo a la pesquisa, claro, yo voy a poner en acción o no poner en acción. A mí solicitado, como estaba explicando a ustedes creo que han entendido a parte de lo que es dentro de la fisiopatología, acerca de también de la semiología, esas cosas, sobre el proceso patológico, ¿no? Cómo ustedes tienen que pensar, cómo tienen que racionar. O sea, hicimos un seminario sobre eso. Y yo tengo percibido a ustedes, de acuerdo al trabajo que ustedes están haciendo, están dirigiendo,
acerca de hacer una buena revisión bibliográfica. Hacer una revisión bibliográfica es agarrar el texto, yo agarro el texto, leo el texto, verifico el texto y luego yo hago una comparativa acerca del tema en otra literatura, ¿ya? Y así voy haciendo con todos los libros, con todos los libros. Eso es una revisión bibliográfica, pero tiene que saber hacer, porque no es simplesmente copiar y pegar, tiene que saber qué copiar y qué pegar. Y tiene que levar en consideración muchos aspectos, varios aspectos. El aspecto del autor, el aspecto del donde el autor ha estudiado su caso. Son vários aspectos, ¿ya? Y ustedes han tenido, ha visto en sus trabajos que ustedes han tenido problema, ¿ya? Y no están habituados, no sé cómo estudiaron, que se llama la materia, metodología de la investigación, ¿cierto? Claro, hay otros aspectos también que es acerca del manejo de la tecnología, ¿ya? Nosotros ahorita estamos utilizando las TICs, que sería la tecnología de la información y comunicación. Tecnología de la información y comunicación, se llama TICs. Y TICs nosotros utilizamos para enseñar, para nos comunicar, certo? Uma das TICs que nós estamos agora utilizamos em metodologia de enseñança, ou seja, metodologia do ensino, isso nós aprendemos, por exemplo, eu aprendi na pós-graduação, já em ensino superior, certo? E vocês têm que fazer acerca e conhecer acerca das TICs. Já nós estamos aplicando TICs em vocês, estamos aplicando tecnologia de la comunicação e de la informação em vocês. Por exemplo, estamos acá em el Meet, certo? Estamos em el Meet. Vocês também utilizam, por exemplo, o flashcard, vocês leem o flashcard. Vocês gravam vídeo, é outra forma de TIC. Pode ser que em algum momento eu solicite a vocês, hagam um podcast. Hagam um podcast. Hagam um vídeo. Vocês vão fazer um vídeo. São TICs. Ou seja, são elementos que se utilizam, elementos tecnológicos ou elementos de comunicação, já, como, por exemplo, um mapa mental, um mapa conceitual. São elementos que utilizamos para que vocês aprendam, certo? Pero visto que vocês têm uma grande dificuldade, alguns estão bem adelantados, já acerca de, por exemplo, fazer uma revisão biográfica. Pero outros já não têm. Pero eu quero proponer a vocês, já, e estou em fase de conclusão, incluso. Eu estou fazendo, incluso há tempo, não? Desde dezembro, acerca de uma revisão biográfica, incluso de fisiopatologia. É todo o que vocês estão levando, é todo o que eu estou aplicando a vocês acerca de cada um dos temas, já? E é simplesmente um livro, já? É um livro guia. Por que é um livro guia? Porque eu sou seu docente e o docente tem a autoridade, tem o estímulo, assim todos deveriam ser, incluso. Eu sempre he defendido isso. E há sempre que há tempo, disponibilidade e há interesse também. Por exemplo, eu tenho acá a fisiopatologia, já seria 2 livros, fisiopatologia 1, não? E é uma revisão clínica, já, uma revisão clínica e bibliográfica da fisiopatologia das enfermidades. Diferente da maioria dos livros, não? Que geralmente ou é clínico ou é bibliográfico. E nós o que lo vemos muito ahorita é uma ou encontramos só um momento, assim. O que encontramos dificilmente são elementos atualizados. Não? Os livros tardam muitas vezes a traduzir do inglês para o espanhol e mais todavia para o português, não? E revisão bibliográfica quer dizer uma revisão mais acertada do tema, com valores mais adequados. Recuerdan de la gasometria que estudamos? Bien, na gasometria há parâmetros, não? Há parâmetros, certo? E simplesmente, o que vocês podem ver,
¿ya? Vamos teniendo acá, es como un libro que ustedes tienen, utilizan, ¿ya? Tiene, por ejemplo, aí que nós vamos estudar o estudo do pH, distúrbio hidroeletrolítico, distúrbio ácido básico, gasometria, valores normais a nível do mar e grandes altitudes, não? Estudo de casos, comparação desses valores gasométricos, interpretação da gasometria. São temas que vocês vão manejar, não? Vocês estão manejando, já? E um docente que há, incluso, ele tem sua revisão bibliográfica, é o Dr. Alex Nina. Ele tem sua revisão. Claro, isso acá se toma tempo, não? Isso se toma tempo para realizar essas coisas. Não é tão fácil, não? Às vezes um parágrafo, 2 parágrafos, leva horas, não? O que podemos fazer, eu quero verificar com vocês. Outros também me han solicitado que se nós podemos fazer um curso, a parte de lo que nós temos, sim, nós podemos fazer um curso. Há várias formas de fazer e eu quero saber a opinião de vocês. De acordo à opinião de vocês, eu posso publicar esta revisão, já? Em el volume 1 seria a primeira parcial, na segunda volume 2, na terceira parcial volume 3. Para vocês, eu posso publicar, não, como e-book, e vocês podem comprar-se por Amazon, por las lojas, não? Claro, todo isso há um custo para publicar um livro, para ser um livro e utilizar um livro. Já incluso todo esse material é de propriedade, não? E eu quero saber a sua opinião. Se vocês querem manejar um livro único, igual esse, uma revisão bibliográfica, esse é de minha persona, já? Dividimos em 3 volumes, volumes 1, 2 e 3, que seria a primeira, segunda e terceira parcial. Ou se vocês querem, nós seguimos igualmente com, por exemplo, 1, 2, 3, 4 livros. Não há problema, igualmente. Mas eu quero saber suas opiniões, não? E se vocês, claro, se vocês preferem um livro impresso, se vocês preferem, por exemplo, um livro em e-book. O e-book é um material digital. Vocês entram, por exemplo, em Amazon, compram o livro e podem utilizar em seu telefone. Isso é um e-book, por exemplo. Já podem comprar em qualquer plataforma, certo? E podemos manejar. E ao final de cada unidade, de cada capítulo, há questionários, vocês têm que contestar. E é o mesmo que nós fazemos aqui em classe. É um guia, um livro guia, não? É um livro guia. Oi, pode falar, pergunta. O sea, me pergunta qual seria o mais interessante, não? O sea, um livro ou 4 livros? O sea, claro. O sea, esta revisão bibliográfica que estou apresentando a vocês, já, é um projeto antigo. Incluso eu tenho um de semiologia, quando eu era docente de semio. Já, não tenho um de histologia porque realmente o livro que utilizamos é todavia atualizado. Já, a literatura de Horrocks é todavia atualizado. Esse livro é atualizado. Pero no momento que ele passa a quedar obsoleto para nós estarmos manejando na universidade, já é necessário fazer uma revisão, não? Por exemplo, o Dr. Nina utiliza sua revisão de ginecologia obstetrícia e é somente o livro que ele maneja. Imagina, vocês agarrar 2 livros, a Rigoli e agarrar Schwartz, por exemplo, 2 livros, mais de 3.000 páginas, para um livro que tem, por exemplo, 200 páginas para vocês estudar durante todo o semestre. E o que utiliza, por exemplo, o 10º semestre é esse livro do doutor, não? Ou seja, este é o livro guia que ha hecho o doutor, é uma revisão bibliográfica. E a cada semestre ele atualiza esses livros, não é que vai quedar um livro obsoleto, mas atualizado. Já, o que quero saber de vocês é, vocês me vão llenar um questionário, igual, de assistência, o mesmo questionário de assistência, certo?
Eu quero saber a opinião de vocês. E acerca também se vocês têm dificuldade em outra matéria, por exemplo, como semiologia. Se vocês querem, por exemplo, que podemos fazer, por exemplo, SEMI, tem dificuldade com SEMI, podemos charlar com o doutor, não? Doutor, vamos publicar uma revisão para estar manejando, não? Porque vocês têm que manejar vários livros, não? Imagina Suros, Argente, Porto, ou seja, tarda, não? Revisar. Já, e se vocês querem, por exemplo, um curso de gasometria, também tem um curso de gasometria. Se é necessário que vocês querem, têm essa necessidade, já? Antes de iniciarmos a classe, vocês me llenan esse formulário. É uma questão de opinião. Vocês, eu estou fazendo uma pesquisa de opinião pública, por se acaso, já? Não significa que eu vou implementar isso, eu vou obrigar vocês, por exemplo, a comprar isso. Não. É posterior à encuesta, eu vou analisar e verificar se tem factibilidade, é viável utilizar com vocês ou se não é viável. Já? Porque todo isso tem um custo. Por exemplo, para fazer uma publicação, para gerar, por exemplo, el ISNB, que é isso acá, isso tem um custo. Já? E se é viável para publicar, eu publico. Se não é viável, seguimos com os livros. Ok? Pero me responda aí dentro del questionário se é ou não. Qual seria a opinião de vocês? Ok? Aí eu pergunto acerca de su nome, su grupo, ¿no? Que es, ¿cuál es su interés por el libro, guía, por el curso de gasometría, o si ambos, ¿no? Si prefiere una plataforma online, si es el curso, si es presencial, si es un ebook, si prefiere impreso, y si tiene interés por otro curso o otra materia, otra revisión. ¿Ya? Me explica ahí abajo. Antes de... Ustedes me responden allá por el formulario, ¿está bien? Por el formulario. É assistência. É a mesma coisa da assistência. Isso. Ya, estou enviando acá por el Meet igualmente. Ya. Responde. Le voy a dar unos 5 minutos y vamos a iniciar la clase. ¿Está bien? Son 10:44 ahorita. Es rápido el tema. Ya es la enfermedad del esófago. Oi. Sim. Doutor? Oi, pode falar. Eu lendo tudo, pero disse que Google não aceita minha resposta. Já tem, né, 2 vezes que não dá certo.
Oi, pode falar. Oi, pode falar. Não, curso mesmo. Em português. Tem gente que não entende espanhol, certo? Português, bem dito, bem explicadinho, caso clínico. Já me perguntaram do curso de gasometria. Um curso, vamos supor, fazer um intensivão sábado e domingo, pesado mesmo, questões, caso clínico, para vocês entrar bonito, cai na UTI, pode prescrever o tratamento do paciente. Jamais, que isso, pessoal? Deixar um rins, tá falando de deixar um rins aqui, não. Ah, já, nos pergunta cá um companheiro se existe algum prejuízo em nas classes online a partir do quinto semestre, já que eu estou falando que existe, tem que ter um interesse, não? E o princípio do interesse, o interesse é personal, não, de cada um. Não é a universidade que vai ser um bom médico, não é a instituição que vai ser um bom médico, não é, não é o país que vai ser um bom médico, não. Esses somente são recursos que tem para vocês formar-se, já? O bom médico que vai formar vocês é vocês sentar, ler, estudar. Não há nenhuma perda. Oi, pode falar.
Oi, pessoal. Vocês já preencheram e alienaram? Não, quanto a valor ainda não, tá? Tô fazendo só uma pesquisazinha com vocês. Me dá 5 minutinhos e a gente já começa a prática. Ó, a teoria.
Pessoal, só um momentinho, tá? Deixa eu só resolver um negocinho aqui, eu já volto com vocês, tá bom? Aguenta só mais um pouquinho, por favor. Ya, vamos volver. Mañana yo voy a analizar las respuestas, ya que ustedes me enviaron por el formulario. Nos falta algunos minutos, ¿no? Que hora terminar? 11:15, né? Ya. Vamos passar acá a fisiopatologia da deglutição. Perdão, a fisiologia, não a fisiopatologia, a fisiologia da deglutição. Yeah. Antes de todo, não, nós outros sabemos, do ponto de vista... Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo, né? Vou ampliar o slide aqui. Estão vendo o slide? Já está ok, não? Já. Vamos falar acerca das enfermidades do esôfago. Claro, vamos ter mais oportunidades. Hoje dia nós levamos uma hora ou mais, não, charlando. É bueno nós charlar. Eu estou com tempo suficiente, teremos manhã, teremos depois, já. E sempre vamos falando assim, de a pouco vamos falando e compreendendo uns aos outros, já. Essa relação interpersonal, não somente eu venho acá, passo classe com vocês, não? Ou seja, em 10 minutos eu tenho outra classe. E não é somente isso, vamos manter, claro, relações, não? Assim, interpersonais. Pero primeiramente, enfermidades do esôfago. Sempre que nós buscamos entender uma enfermidade, sempre que nós buscamos entender uma alteração, em esse caso estamos buscando entender alterações do esôfago, já? Acá eu vou dar uma base de como nós devemos fazer uma revisão, por exemplo, um estudo mais dirigido, não? Esse também pode ser chamado de estudo dirigido.
quando nós sentamos e estudamos. Uma revisão quando nós buscamos e hacemos um outro texto, ou recapitulando algum tema que nós já conhecemos. Pero um estudo dirigido que nós hacemos, por exemplo, acerca do esôfago. Temos que conhecer sua anatomia. Se nós recordamos bem, anatomicamente, o esôfago é um órgão tubular, certo? É um órgão tubular que tem aproximadamente entre 25 centímetros. Há autores que dizem que o livro de anatomia mesmo, Rouvier, disse que é de 20 hasta 24. Se nós analisamos o livro de Hawkes, nos diz que é de 23 hasta 25, certo? Se vamos dentro da literatura de Hawkes, onde estará? Aí tem. Vamos dentro do tema sistema gastrointestinal. E a parte 1, sistema digestivo, não? Digestivo, parte 1. Sistema digestivo, parte 2. Seria 620. 640. Aí temos esôfago, certo? O esôfago diz que é um tubo muscular fijo que conduz o alimento e o líquido hacia a faringe. Nos diz anatomicamente que é um músculo fixo e que conduz alimentos, ou seja, tem a função de condução do alimento. Se nós revisamos em outros livros, nos diz, por exemplo, acá, acerca do esôfago, diz que o esôfago tem 3 funções básicas, já? Esse autor disse que tem 3 funções básicas, já? É o Congresso Americano de Gastroenterologia. Disse que o esôfago tem 3 funções. Uma, conduzir alimento da faringe até o estômago. 2, evitar a deglução ou o reflujo não do alimento. Ou seja, primeira função, conduzir o alimento hasta a faringe, de la faringe hasta o estômago. A outra função é evitar que esse alimento retorne, certo? E a terceira função seria evitar que a deglução de aire através de lo que são os brônquios, não? Então, evitar a aerofagia, ou seja, comer aire, certo? Se vamos em outros livros, por exemplo, dentro do livro de Clínica de Kussmann, nos diz que somente há 2 mecanismos, há 2 funções. 2 funções tem o esôfago. Um é o transporte não, do alimento da boca, da faringe, hasta o estômago, e impedir que o alimento retorne do estômago hacia a faringe, certo? Então, o esôfago tem essas funções. Se nós estamos dedicados a fazer uma revisão, qual das revisões vamos utilizar? A que tem mais opções, não? Ou seja, que nós temos uma novidade, que seria evitar a deglução de aire. E é correto dizer que evita a deglução de aire, porque o momento de la inspiração que nós expiramos, se abre, não? La glotis, e quando nós comemos, existe um movimento arcaico, um reflexo, que cierra esse elemento. E assim nós conseguimos entender quais seriam as funções do esôfago. Anatomicamente, nós temos um esôfago, não? de aproximadamente uns 25 centímetros. E de diâmetro temos alrededor de 1 e 2 centímetros. Agora eu pergunto, qual de los autores tem maior
autoridade sobre o assunto para hablar de histologia. Seria um livro de histologia. Para nós entender o esôfago, temos que entender sua anatomia. Já sabemos que é formado de um músculo, certo? Não sabemos qual, mas é formado de um músculo. Tem aproximadamente de 1 a 2 centímetros de diâmetro e alrededor de uns 25 centímetros. Claro, com uma variação. Essa é uma pessoa adulta, não? Uma pessoa adulta, não considerando homem nem mulher, certo? Claro que a mulher vai ser um pouquinho menor o tamanho, a longitude dele esôfago. Devemos saber que a mucosa, já o músculo, tem inervação, já tem algumas inervações. E para nós entender isso, nós vamos estudar lo que é a inervação desses músculos, já? Já entendimos que está compuesto, já, o esôfago vai estar composto por um esfíncter esofágico superior, um corpo do esôfago, e está formado por um esfíncter esofágico inferior. Vamos escrever aqui, esfíncter esofágico superior, certo? Está formado por um esfíncter esofágico superior. Está também formado, já a composição, por el cuerpo del esófago y por lo que es el esfínter esofágico inferior, ¿cierto? Esa sería la composición de lo que es el esófago. Ahora, dentro de la deglución, nosotros estamos hablando de deglución todavía. También esos elementos participan, pero también participan los dientes. Participa el palato blando. ¿Qué más participa? Participa la lengua. ¿Qué más participa? La faringe. Perdón, la faringe. ¿Ya? También la laringe. ¿Cierto? Y simplesmente esses elementos participam de la deglución. ¿Y qué es la deglución? La deglución va a ocurrir praticamente en dos pasos. ¿Ya? Existen dos fases. Uno, lo que es la orofaringea, y uno que se llama fase esofágica. Tá bem? Das funções já sabemos, não? Já adelantamos as funções. Já vocês já sabem. Permitir o passo do alimento desde a laringe hasta o estômago e impedir que esse alimento retorne. E também prevenir o que é a aerofagia. Se nós entendemos esses mecanismos, se nós entendemos, compreendemos estes eventos, nós podemos nos apoiar dentro desses eventos, acerca de los eventos que ocorrem, para nós defender as teses da fisiopatologia. Porque há momento que eu vou perguntar a vocês, dentro da fisiopatologia, por exemplo, tem uma enfermidade esofágica, como, por exemplo, a calásia, a enfermidade do refluxo gastroesofágico. Creio que a maioria, todos, sem exceção, creio que todos, em algum momento da vida, ha tenido, por exemplo, uma pirose, uma azia, ha tenido queimação no estômago, certo? Em algum momento da vida, ha tenido, certo? Então, vamos entender como é o evento da deglução, porque através da deglução dos alimentos, através de algum processo que influencia esta deglução, podem provocar que nos traga complicações mecânicas, motoras, inflamatórias ou também complicações neoplásicas. ¿Ya? Então, existem duas fases. A orofaringea, ¿ya? É onde o processo de deglução começa em uma fase voluntária, através da fase oral, certo? Em la qual nós mastigamos, forma um bolo alimentício. Este bolo alimentício se junta
a la saliva. Esta saliva é uma saliva rica em amilasa e lipasa salival, certo? Forma o bolo e o bolo é empurrado, ¿ya? É empurrado por la lengua, por los músculos de la lengua, estos que são inervados por el nervio, ¿no? Hipogloso, e permite que a língua, um conjunto de músculos, né, aproximadamente 10 músculos, empurre esse bolo alimentício para trás, certo? E nós vamos tragar. Essa é uma fase da orofaringe. E isso se dá através de um reflexo, já, um reflexo que se chama reflexo de la deglución, certo? Se chama reflejo de la deglución, certo? E esse reflexo de la deglución simplesmente são movimentos coordenados por uma série de movimentos musculares involuntários, ok? Involuntários. E a partir de aí, se vai cerrar o que é a epiglotis, abrindo espaço para passar para dentro do esôfago. Uma vez que o bolo chega em el esôfago, então nós estamos em la fase esofágica. Se estamos em la fase esofágica, significa que o músculo, nós sabemos que o esôfago está conformado de alguns músculos, não? Mais adelante vamos falar do músculo, quando falamos de algumas circunstâncias e algum distúrbio. E esses músculos, por movimentos coordenados, por descargas elétricas, permite que ingresse através do esôfago, já? E aí se abre, tem um evento que é a abertura, se abre o que é o esfíncter esofágico superior. E por movimentos de peristaltismo, o alimento passa através do tubo, já passa através do tubo do esôfago hasta chegar ao estômago. E simplesmente o alimento passa por ondas que são o peristaltismo, certo? Chegando em el esfíncter esofágico inferior, quando o alimento chega aí, o esfíncter se abre e o bolo alimentício ingressa dentro do estômago. E a partir de aí se forma o quimo, não? Onde se agrega sódio, onde se agrega, claro, sódio, bicarbonato, ácido clorídrico e forma o que é o quimo. E este já vai ser triturado por la licuadora, não, do corpo, que é o estômago. Ok? Então, fisiologicamente, temos que aprender o que seria a fisiologia da deglução, que está composta de uma fase orofaringe e uma fase esofágica. Funções do esôfago: permitir o transporte do bolo alimentício desde a faringe hasta o estômago. Outra função: impedir o que é o retorno desse bolo alimentício ou alimentos, não, proveniente dessa deglução para fora, certo? E isso existe algumas implicâncias fisiopatológicas que podem ocorrer, por exemplo, como broncoespasmos, certo? Existem os famosos broncoespasmos e também as broncoaspirações, que seria quando existe um refluxo e esse alimento ingressa dentro das vias aéreas e podem causar múltiplas complicações. Já? Mais adelante vamos estar falando sobre isso, certo? Outra coisa que há que levar em conta, é que em um terço superior é controlado por el sistema nervioso central. E 2/3 do esôfago, os 2/3 inferiores, é controlado por el sistema nervioso autônomo. Certo? As enfermidades que vai acometer o terço superior são enfermidades neurológicas. O paciente tem problemas para comer, tem problemas na deglução por alguma afectação neurológica. O paciente ha tenido um AVC. O paciente está nervioso, depressivo.
¿ya? Entonces, tiene relación con problemas neurológicos. Entonces, ¿por quê? Porque está... Se há um problema em el terço superior, são problemas neurológicos. E se há algum problema nos 2 terços inferiores, aí sim vai ser um problema gastrointestinal. Certo? Vai ser um problema gastroenterológico. Certo? Aprenda esse conceito, revisem a fisiologia da deglução, certo? E a anatomia, anátomo e histopatologia do esôfago. Tá bem? Para a classe de manhã. E vamos finalizar por cá, já são as 11h20. Vamos finalizando por cá, certo? E amanhã nós vamos continuar, vamos falar, vamos já diretamente entrar em disfagia, certo? Disfagia, disfagia e dispepsia. Busquem os termos, as terminologias semiológicas para disfagia e dispepsia, ok? Um vai ser um dolor e outro vai ser um queimação, uma acidez no estômago. Já? Ou seja, mas busquem termo semiológico adequado. Certo? E amanhã, claro, conversamos mais. As dúvidas também, creio que ahorita não há dúvidas todavia, não? E vamos seguir o dia de manhã. Certo? Ok? Sim, doutor. Muito bem, pessoal. Então, bom início de semana para vocês. Nos vemos amanhã. Revisem o tema fisiologia do estômago, fisiologia, anatomia, patologia. O que mais? Solo isso. Já? Solo isso é necessário. E vocês já vão sair de cá, já vão aprender igualmente. Se é necessário um tratamento, vocês vão aprender um tratamento igual. Já? Amanhã vocês vão aprender o tratamento. Tá bem? Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Boa segunda-feira para vocês. Graças.